Hoje é dia de analisarmos o mais novo comeback do Tomorrow by Together aqui no canal. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao quinto mini álbum de estúdio do Tomorrow by Together, denominado Temptation. Em um vídeo que eu fiz especial para esse comeback, que foi assistindo aos momentos engraçados lá, eu tinha dado as minhas primeiras impressões desse comeback e como eu estou curioso para saber como eles vão desenvolver esse conceito, né, meio sonhador, mas ao mesmo tempo meio... eles brincam com essas tentações utilizando muito de elementos lúdicos, né, por exemplo, os conceitos lembram Peter Pan, lembram A Terra do Nunca, então eu quero saber o que irá se dar nesse disco, né, como vai ser a sonoridade, mas ao mesmo tempo como eles irão explorar esses conceitos nas letras, e a gente sabe que o Tomorrow by Together ele sabe explorar isso muito bem, então por isso que eu tô bem ansioso para esse comeback. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, então sem muita enrolação, bora pro vídeo. Trouxe um som mais angustiante do Tomorrow by Together aqui, né? Um lobo na pele de cordeiro é o disfarce dele. Me lembrou Três Porquinhos isso. Olha a presença dessa guitarra com esse baixo aqui. Uh. Uh. Tô surpreso com essa letra, hein? Ó. Já tô pensando em várias coisas pra dizer pra vocês sobre ela, né? Principalmente, a primeira coisa que eu quero dizer, a era amadurecida chegou, não é mesmo? Os conceitos mais maduros chegaram, né? Porque essa letra, assim, é surreal. E a gente pode perceber que é uma música totalmente cantada em inglês, né? E o disco abre com esse som pop rock impecável, que traz harmonizações e essas improvisações muito impressionante aqui. Eu gostei muito da música porque o conceito dela é totalmente diferente de toda a discografia do grupo. Por exemplo, as mudanças de batida, as distorções, o vocal mais rico dos integrantes. Então, definitivamente, é uma evolução sonora de tudo que eles fizeram relacionados a pop rock em seus discos anteriores, principalmente do Minisode 2 agora. Muito orgulhoso, porque a música ficou muito bom e as transições não foram abruptas, ou seja, a gente não estranha as passagens de alguns elementos para outros nas mudanças de versos, então isso é muito interessante. Que bom que temos pop rock ainda. Muito dominante essa guitarra. Ficou muito bom. Passa um clima sexy também a música. Ó esse baixo, cara. E os vocais, eles vão acompanhando o ritmo da música. Isso é muito legal. Ó, por exemplo, essa parte aqui, ó. Vai acompanhando baixo os vocais, sabe? Muito legal. A percussão impecável na música também. Cara, eu não tanco esse verso, porque parece muito que eles estão falando de drogas. A tentação tocou a minha língua e meus desejos aumentaram. Justamente
Era isso que eu queria abordar, primeiramente, né? Vou falar da letra já. Vamos falar um pouquinho da letra. Liricamente falando, eu acho que essa música, o disco abre abordando sobre algum tipo de dependência. Eles não, por exemplo, eles não especificam aqui, mas as letras usam bastante metáforas, principalmente dessa, né? Então, aqueles já dão, é como se fosse uma introdução para que a Tyro irá abordar. Justamente porque aqui eles falam sobre doce e tudo mais também, né? Então, liricamente falando, eu acredito que essa música, ela esteja falando sobre algum tipo de dependência, pode ser de drogas, pode ser, bom, sobre uma dependência química, né? Então, e principalmente nessa questão deles dizerem coisas que remetem a alguém fora de si, né? Então, isso dá uma grande interpretação para justamente a gente abordar a música para esse lado mais de alguma dependência relacionada a drogas ou a bebida, né? Além de que a música fala inteiramente sobre essa tentação da qual é impossível se resistir. Então, eles caíram justamente na tentação de algo que os faz muito mal, só que eles não conseguem parar. Agora, o que é, tá aberta a margem para interpretação, não é mesmo? Mas é um tema bastante maduro que eles estão abordando aqui. É claro que a gente pode interpretar de diversas formas, mas a maneira como estão sendo feitos os versos e cantados e as letras dá a entender que é isso, sabe? Então faz todo sentido com o conceito, justamente, que é abordado nos concepts, porque é justamente eles querendo ir para aquele lugar, né, para essa terra do nunca, ou para este lugar que faz eles esquecerem os problemas deles, né? Esse lugar mais lúdico, como nos foi apresentado aos concepts. E talvez eles não estando mais naquele lugar, eles justamente vão para aqueles conceitos que dark, né? Os conceitos de pesadelos, né? Eu esqueci o nome do conceito agora, mas eram os conceitos mais darks e tudo mais. É, vamos continuar vendo como vai se desenvolver isso, não é mesmo? E esse diabo justamente é a tentação, né? Não precisa ser o diabo em si, a personificação do diabo, mas realmente má influências para ele, sabe? Esse baixo é muito bom com essa guitarra. Uh! E esse final, totalmente diferente. Que transição foi essa? Essas harmonizações. Eles já estavam harmonizando, né? Entre si ali, no refrão e tudo mais. Só que agora, caramba, eu não imaginei que eles ia ter uma harmonização tão grande. E eles estão tentando justamente sair dessa tentação. Isso aqui parece muito Peter Pan, essa parte da letra. Ó, parece que acordaram, hein? Chovendo o quê? Pingos de chuva? Uh! Eles assim jogado me lembrou Madagascar. Você já viram o filme Madagascar? Eu me remexo muito, eu me remexo muito. Eles jogados assim no meio de uma ilha, né? E esse groove que já tem na música, isso é diferente. Isso é diferente. Eles são lindos. Ó, o Byung-gu, cara. Nossa, os visuais estão muito bonitos.
percussão bem dominante na música, né? Vamos ver por que vai se desenvolver sonoramente falando, né? O cabelo de Yuji tava muito grande. Uh! Meu Deus, travou. Deixa eu voltar. Ô, computador. Travou aqui. Ah, destravou. Experimente esse açúcar. O que foi que eu falei em Devil by the Window? Tô muito surpreso. Um lado do Tomorrow by Together definitivamente muito maduro. Obviamente, eles não precisam estar falando sobre experiências próprias, mas só de abordar, biblicamente falando, algo totalmente diferente, né? É muito diferente. Principalmente porque eles não precisam estar falando sobre alguma coisa química, mas realmente tentações assim da vida, e eles só estão utilizando essa metáfora do açúcar, né? Mas o, o tanto de coisa que nós caímos na tentação diariamente em nossas vidas é muito ampla, né? Então acho que eles estão querendo justamente falar isso, assim. Não necessariamente especificar uma coisa ou outra, mas. Oh, a lagartixa. Yeonjun, cara. Uh, olha essa progressão. Uh, meu Deus, eu fiquei todo arrepiado. Me deu vontade até de chorar. Meu Deus, olha esse refrão, cara. Que transição foi essa? Olha o Jun. Cara, não dá pra ficar sério assistindo coisa de Tomorrow by Together. Eu tento ser o mais profissional possível, mas não tem como não surtar com esses caras. Olha esse refrão. Oh, é uma vibe sexy, ó. Uh, ei. Cara, essa coreografia é totalmente impecável. Estou bem. Nossa, olha que lindo. Definitivamente um dos videoclipes mais bonitos do Tomorrow by Together. Mano, eu tô muito chocado com esse MV, cara. Parece que eles estão na Terra do Nunca aqui, né? Eu acho que eles estão na Terra do Nunca. Porque é tudo muito lúdico. Uh! Não, esses dois conceitos, justamente esse lado das coisas boas e o lado das coisas ruins, essa dualidade que eles justamente abordam aqui, visualmente falando, é muito legal. O videoclipe ficou impecável, assim, em questão de pós-produção, transições entre cenas, assim, ficou muito legal. É realmente um videoclipe que te pega, né? Por exemplo, eu tô querendo aqui falar sobre a produção da música e tudo mais, mas eu vou ter que esperar o MV acabar, porque ele chama muita atenção, né? E essa letra, então. Uh!
Hum. Que foi isso, cara? Obviamente, por conta dessa title, a gente pode interpretar de uma forma mais safadinha também, né? Me dê mais esse açúcar, não é mesmo? Ok. Nossa, eles estavam lindos, todos, né? Caramba, que era. Que era. Eu tô chocado até agora, tá ligado? Sonoramente falando, a gente tem uma música de dance pop alternativo que combina esses sons de guitarras, ou seja, a música tem essas guitarras com um ritmo mais groove aqui, que justamente é o destaque aqui na música. E também temos esse refrão invertido totalmente é, diferente e sexy e refrescante, né? Realmente é uma música que conseguiu renovar a identidade do Tomorrow by Together. Então isso é muito legal. Eles conseguiram realmente dar uma renovada na imagem deles com esse comeback. É, a música, ela tem uma construção de música dance pop, né? Com o passar dos versos, a música vai dando mais ênfase para as batidas. Então, ao passar dos versos da música, é, a música vai ficando mais rápida, né? É uma música muito rápida. Eu acho que é uma das músicas mais rápidas em questão de BPM do Tomorrow by Together. Então isso é um outro ponto super diferente, porque essa aqui é completamente diferente de Good Boy, Good Bad, por exemplo. Então isso é muito legal, porque eles realmente estão explorando muitas coisas novas. Por mais que dance pop foi um gênero que os meninos já exploraram, eles exploraram esse gênero agora com novos elementos, né? Então, realmente é uma música bastante refrescante, porque tudo aqui nessa música é totalmente novo. A construção dela, por mais que seja de dance pop, ela também é muito abrupta, justamente por causa desse refrão que quebra, né? É um refrão que a gente tem um pouco da diminuição do ritmo, é um refrão que a gente tem também uma ênfase maior nos vocais dos meninos, né? Então, por isso que traz todo esse clima sexy e combinou, né? Desde a música passada, a construção já era um pouco diferente. E as transições foram feitas de uma forma para que foi feito de uma forma que a gente não estranhasse. Aqui é a mesma coisa. Ficou muito diferente. E com certeza, definitivamente, esse refrão é um dos pontos mais fortes da música junto com a guitarra, né? A gente pode perceber que a música ela tem diversos elementos característicos que justamente dão um destaque muito grande para ela, né? É realmente uma música que chama a atenção do ouvinte. Então, isso é muito interessante. Liricamente falando, é sobre um garoto caindo em tentação, mas também mostra os sentimentos do garoto e supostamente desse demônio, né? É como se realmente o garoto, né, o eu lírico, tivesse encantado por isso. E essa narrativa começou a se dar em Devil by the Window. Então, em que ele é introduzido a essa tentação. Então, é muito legal porque é aquilo que eu falei, realmente é uma música que a gente pode explorar de diversas maneiras. É, tipo, interpretar de diversas maneiras aqui. Então, realmente, eu ainda quero ir muito por esse lado da dependência química, mas como eu disse, pode ser uma música individualmente, se a gente for pegar essa música, quem escutar vai achar que é uma música falando sobre uma tensão sexual, né? Ah, me dê mais desse açúcar e tudo mais, né? Que podemos interpretar dessa forma, mas o leque de opções aqui eu acho que vai muito mais do que uma música amorosa, sabe? Principalmente pela primeira música que a gente acabou de ouvir, sabe? Então, de outro mundo. Os falsetes e as batidas nessa música são fantásticos, no entanto, algo que eu quero destacar também, que foi esse baixo mais profundo durante o refrão ficou espetacular. Essa música
diversas partes são destaque. Então eu não tenho nem como falar que essa parte se destacou mais ou aquela, porque primeiro a gente já começa com essa guitarra funk. A gente tem esse refrão e a gente tem a parte final que é uma mistura de break, e eles dão uma ênfase maior ainda nas batidas pra terminar a música de uma forma triunfante. Então assim, ficou incrível, incrível mesmo. Além do mais, que ouvindo essa música e vendo os visuais, me passou totalmente uma vibe do Dream Chapter Magic. Eu só consegui lembrar desse disco porque me remeteu muito ali ao início da carreira do Tomorrow by Together, só que de uma forma mais amadurecida aqui. Essa melodia bossa nova. O que é isso, Tomorrow by Together? Uma melodia bossa nova abriu a música. Ei. Legal, a gente foi pra um pop mais rap agora. Vocês perceberam como a melodia, quer dizer, a batida da música aumentou a velocidade. E a gente foi pra essa música com algumas das influências do trap ali, do hip hop junto. Pop rap que a gente tem aqui, né? Legal. O trap é só uma vertente do hip hop, né? Então, no caso, temos influências do hip hop aqui, né? Pop rap. Essa parte aqui, uma abelha que sempre trabalha, não tem ideia do quanto é bonito o pôr do sol, o céu. Me lembrou aquele filme B-Movie, vocês já viram? Que é uma crítica ao sistema capitalista no final da DreamWorks. É isso. E aqui eles citam as borboletas também. As borboletas estão presentes há muito tempo aqui na narrativa do disco, né? Tanto visualmente falando, eu digo, né? Ei. Eu gostei bastante dessa combinação de estilo da Koi com o Tomorrow by Together, né? Eu não sabia como iria ser essa parceria, né? Porque o estilo da Koi é totalmente diferente, mas. E foi eu achei uma colaboração bastante inesperada, por mais que ela sempre mostrou apoio pro Tomorrow by Together, mas esse single é uma vibe total, né? É bem chill out, a música acabou combinando bastante. Legal. Liricamente falando aqui, eles falam justamente que querem experimentar ainda mais essa liberdade de, por exemplo, não ter imposições na vida deles e realmente fazer o que eles quiserem na hora que eles quiserem, sabe? Não terem que seguir algum tipo de regra ou, por exemplo, realmente não terem nada pra fazer. Realmente fazerem o que eles querem na hora que eles quiserem. Se eles estão a fim de descansar, eles vão descansar. E é isso, sabe? E eles querem experimentar ainda mais isso. É que no fim, até a gente acha que é liberto, mas a gente não é liberto justamente por conta de coisas que a gente tem que fazer diariamente para nós mesmos, né? A gente acha que às vezes as nossas próprias escolhas são os que nos prendem de atingir a nossa própria liberdade. Então é bem. Essa música reflete bastante coisas, né? Eu tô aqui com a cabeça a mil, pensando em várias coisas que essa música me remetiu, sabe?
Esse gosto de preguiça que me faz bem é realmente doce. A narrativa ainda muito bem colada, né? Por que será que eles estão com preguiça? Por que será que eles estão sobre esse efeito de não querer fazer nada, sabe? É por causa dessa dependência, essa tentação, né? Mas a grande mensagem é isso, cara. Aproveite as pequenas coisas e não se importe. Tipo, faça o que você quiser na hora que você quiser. É uma faixa bastante Tomorrow by Together, tipo, todos os elementos aqui, características vocais. Será que vai vir reggaeton? Afropop? Por um momento eu achei que ia entrar aquela música da Selena Gomez, porque a Selena Gomez tá com uma música, Calm Down, se eu não me engano, que é afropop também. Muito legal. Muito, cara, definitivamente um disco bastante diferente do Tomorrow by Together, né? Uma das características justamente do Afropop é essas batidas mais consistentes, é o que a gente tem aqui. Muito legal. Por ter umas batidas mais consistentes, os integrantes eles conseguem desenvolver melhor os vocais deles aqui, então isso é bem legal. Tô prestando atenção aqui na letra agora. Essa O Tomorrow by Together pesaram nesse disco, hein? Estão falando desse vazio existencial que após eles irem em uma festa cria em você. Eles estão com aquela famosa ressaca de sentimentos. Eu esqueci o nome da palavra. Ressaca moral. Eles estão com ressaca moral nessa música. A lírica da música é isso, é uma ressaca moral, né? Eu só quero ser uma pedra agora. Ah, Tomorrow by Together, pelo amor de Deus. A maneira como os integrantes eles entregam as letras seguindo o fluxo da batida é incrível, cara. Essa música é tudo sobre groove aqui, ó. Muito legal. É um instrumental bastante linear. Caramba, passou muito rápido a música, sério. Essa música é muito boa. Foi muito. Tipo, não deu tempo nem de curtir direito. Eu já quero ouvir de novo, sabe? Nossa, a música é muito legal e completamente diferente de tudo que os meninos fizeram.
tudo, tudo, tudo. Todo esse álbum como um todo tá sendo muito diferente. As influências do rock, eles foram pra uma outra vertente. A Tidal, justamente por trazer esse funk, essa construção. Ali no pop rap também é diferente, ainda mais por ter uma participação especial. Afropop aqui, mas tudo muito bem consistente e trazendo uma coesão sonora legal. Vamos pra última música, então, pra ver como vai finalizar. Uh, abre acordes de violão. Agora eles estão em queda livre, mas em Sugar Rush, eles estavam falando que eles estavam voando sem parar, que eles iam voar mais e mais ainda, né? Realmente parece que aqui, meio que, esse efeito acabou, né? Esse efeito desse doce acabou, desse suposto doce que eles estão falando, né? Oi, que vocais. Olha essa melodia na música. Eu adorei o tom de voz. Ó, referência a Peter Pan. Não existe utopia Tomorrow by Together. Nossa, essa música é muito boa! Tem um toque pop rock bastante pesadinho aqui, né? Eu adorei o tom de voz delicado que essa música tem, como imerge os ouvintes na melodia dela, né? Uh! Nossa, que linda! Porque eu tô quase chorando ouvindo essa música. Nossa, a melodia dessa música é muito bonita. Esse violão. Eles pesaram bastante na percussão pra justamente, agora aqui no final, dar uma ênfase mais estrondosa pra música, vocês perceberam? É uma música muito legal. É muito bonita a música, sério. Muito bonita. A melancolia que eles passam nos vocais, o de tipo assim, estarem decepcionados por realmente terem que aceitar a verdade, é surreal. Eles transpassam esses sentimentos muito bem aqui, isso é muito legal. É eles caírem aqui na real que essa tentação deles, que justamente os fez acreditar que o mundo é perfeito e que eles querem ficar sem preocupações, que justamente é o que o disco aborda, realmente não existe, né? Eles têm que enfrentar a realidade. Eles perceberam que essa terra do nunca justamente é uma mentira, né? Tipo, no sentido que essa música ela sauda a terra do nunca, que é um paraíso lindo, mas ao mesmo tempo irresponsável que foi tentado. Então, a música fala sobre isso. É, até mesmo no paraíso existem coisas que podem te tentar, né? Tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Tem Adão, a história do Adão e Eva aí pra nós, não é mesmo? Tinha uma cobra dentro do paraíso. Pra quem acredita nisso, é a mesma coisa que o Tomorrow by Together tá falando aqui, né? A tentação foi o quê? Foi a maçã.
E a tentação aqui do Tomorrow by Together é esse doce, sacou? É isso. Agora eles estão voltando pra realidade. Ah, linda a música. Vocês perceberam como todas as músicas se alinham muito bem? Porque vai se desenvolvendo pra chegar nesse ponto, né? É, Tinitos fala justamente sobre essa ressaca moral, essa ressaca de fim de festa, né? Como se realmente esse efeito desse doce tivesse acabado. Pra eles chegarem aqui nessa música e realmente, tipo, cara, foi só um efeito, sabe? Foi só uma tentação. E agora que essa tentação realmente acabou, esse efeito desse doce acabou, sabe? Tipo, nada é como a gente imaginou, porque justamente a gente estava tentado a acreditar que as coisas eram assim, mas não são assim. É isso. Eu não acredito que esse disco já acabou. Eu acho que eu falei muito. 38 minutos de vídeo já. Meu Deus, como eu falei. E aqui encerramos mais um disco do Tomorrow by Together. E eu tenho que dizer pra vocês que, particularmente pra mim, é um dos melhores discos entregues do Tomorrow by Together. E eu tenho um motivo pra falar isso pra vocês. Os membros, eles estão se envolvendo a cada disco que passa mais e mais dentro do processo criativo do álbum, nas letras e na produção. E conforme isso vai acontecendo, a sua música e o seu som, eles vão ficando mais fortes do que nunca. Ou seja, esse disco reflete os sentimentos dos integrantes, entende? Então, se a gente for comparar isso com o debut deles, é claro que esse vai ser melhor, porque foi toda uma evolução. É claro que todos os discos deles, né, são bons, mas esse conseguiu ser muito, muito bom. E dá pra perceber, é perceptível aqui que esse disco é fruto de uma evolução sonora que eles tiveram desde o debut. Então, eles precisavam fazer todos os discos anteriores pra chegar no resultado que está aqui hoje, que é um disco super maduro. E no momento é o melhor disco do Tomorrow by Together, porque, como eu tinha dito, reflete quem eles são agora. Então, isso é muito, mas muito legal. Aqui eles conseguiram entregar um disco Tomorrow by Together, mas totalmente diferente de tudo. Eles realmente conseguiram quebrar um pouco essa imagem que eles estavam dentro do rock alternativo e trazer um disco explorando várias outras influências, mas ao mesmo tempo também o pop rock que o Tomorrow by Together sempre explorou, né? Então, isso é muito legal porque eu vi um pouco de Blue Hour nesse disco, eu vi um pouco de The Dream Chapter aqui, eu vi um pouco de The Cow Chapter, então realmente é um disco que traz uma evolução sonora muito grande. Eu achava que Minnesota 2 já estava trazendo isso, né? Mas só que imersivamente no pop rock, mas aqui é uma evolução realmente sonora do grupo como um todo, dos integrantes como músicos também. A musicalidade deles nesse disco foi para outro ponto aqui. Então isso é muito legal e muito interessante. A gente teve afropop, a gente teve, cara, uma música que tem bossa nova, sabe? Que transiciona para virar um pop rap. A gente teve dance pop, a gente teve pop rock, é claro, mas tudo explorado de uma forma completamente diferente, renovando e inovando a imagem do Tomorrow by Together. Particularmente pra mim, eu não sou de falar muito isso, mas esse aqui já é um dos álbuns do ano pra mim. Eles entregaram muito aqui, muito, muito, muito mesmo. Eu tô muito orgulhoso da trajetória que o grupo tá tomando. Sério, eu gosto muito do Tomorrow by Together. E não falando como fã, mas falando como crítico musical aqui. Eles entregaram um disco espetacular, fenomenal, incrível. Eu não tenho nem como eu chegar agora pra vocês e falar quais músicas se destacaram, porque eu realmente não tenho ideia. Eu gostei de todas as músicas e todas as músicas elas funcionam muito bem dentro do disco, mas individualmente cada uma funcionaria excepcionalmente bem também. Ahn, eu não tenho como destacar. Cada uma tem uma característica, uma peculiaridade que eu gostei, sabe? Então não tem como eu falar de uma música favorita. Realmente é o disco do ano, como eu disse. É um dos melhores discos do ano e um dos melhores discos do Tomorrow by Together, na minha opinião. É claro que
Tem outros discos do Tomorrow By Together que estão batendo de frente junto com esse, mas esse aqui é um dos meus favoritos do Tomorrow By Together também, definitivamente. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do comeback do Tomorrow By Together? Um comebackzão, hein? Eles fizeram o comeback, cara. Eu espero muito que esse disco abra muitas portas pra eles, sabe? Muitas, muitas, muitas mesmo. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, o que vocês acharam do álbum? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e... falou!